A excelência docente. Parte 2. Maestria na escrita. Olá, seguimos o capítulo 10, a excelência docente, com o tema da competência para escrever. Para começar, tenha em mente o seguinte: para ler e escrever melhor, é preciso compreender que a leitura e a escrita caminham juntas. Por isso é essencial aprender quais são os aspectos fundamentais que envolvem ambas as tarefas. Quanto mais você se dedicar à leitura, melhor será a sua escrita. Nunca esqueça disso. Da mesma forma, quanto mais você escrever, melhor compreenderá os textos e o processo concernente ao ato de escrever. Tanto a leitura quanto a escrita vão acompanhá-lo nos momentos de lazer, nos estudos e nas tarefas profissionais. Por isso, vamos agora a uma seleção especial de dicas que vão ajudá-lo a ler e, consequentemente, a escrever melhor. Confira aí. Primeiro, leia com cuidado. Ler rápido demais não significa que você realmente foi eficiente e aproveitou o conteúdo. Para conseguir absorver o máximo do conteúdo, é necessário uma leitura atenta. Caso precise, destaque, anote, marque as páginas, porque os seus apontamentos completarão aquilo que o autor tentou transmitir. Se houver dúvidas, separe um tempo para buscar respostas e se aprofundar no assunto e nas ideias que o autor apresentou. Se for o caso, crie fichas de leitura. Outra maneira de aprimorar a leitura de um conteúdo é por meio de fichas. Existem técnicas e anotações, por exemplo, que ajudam você a classificar o enredo, o gênero e outras características de um livro. Pelo fato de processar muita informação, o cérebro não consegue se lembrar de tudo, mas pequenas anotações podem ajudá-lo a lembrar de pontos-chave de cada conteúdo. Depois, aproveite materiais de referência. Muitas publicações, artigos científicos, por exemplo, incluem referências para materiais complementares, como críticas e questionários. Não ignore essas informações de apoio, pois eles podem proporcionar um entendimento maior sobre o contexto e o assunto. Procure também por materiais que exigem uma leitura mais profunda, ricos em detalhes emocionais e sensoriais. Dessa forma, você terá mais facilidade de descrever gestos corporais e outros aspectos subjetivos em um texto escrito. Essa aqui é legal. Leia em voz alta. Ler em voz alta serve como uma boa estratégia de memorização, além de ajudar a entender melhor alguns conteúdos mais exigentes e complexos. Essa prática também pode ajudá-lo a colocar as ideias em ordem e evitar que o texto fique confuso quando estiver começando a escrevê-lo. Ao escutar o que você escreveu, será mais fácil identificar erros de gramática e de estruturas textuais. Por falar em voz alta, tente falar e escrever corretamente no dia a dia também. Conversas informais na internet, bate-papo, excesso de gírias e abreviações acabam atrapalhando o seu progresso. Outra dica: leia mais sobre outros assuntos. Cultivar a leitura, essa é a melhor estratégia para ler melhor. Adote o hábito de ler diariamente. Não leia apenas pela obrigação de entregar tarefas aos professores. Escolha conteúdos do seu interesse, mas selecione também outras opções de assuntos para diversificar seus conhecimentos. Leia sobre outros assuntos com os quais não está acostumado. Isso amplia seu conhecimento literário e ajuda a aumentar seu repertório no momento de você escrever ou falar sobre algo. Essa variação impede a leitura de se tornar enjoativa e aumenta a sua visão de mundo. Tenha sempre um livro ao seu alcance. Seguindo, aprenda sobre leitura dinâmica. Leitura dinâmica é um conceito que engloba diversas técnicas que o ajudam a ler mais rápido, mantendo a qualidade do entendimento e da retenção das informações. Ao desenvolver essas técnicas, você conseguirá aumentar a velocidade de leitura, bem como a capacidade de compreensão e de memorização. E ainda, essas técnicas vão ajudá-lo a melhorar sua concentração, o que é fundamental para cortar distrações que podem lhe atrapalhar durante as leituras. Uma dica boa também: edite textos e outros conteúdos. Não é recomendado cobrar por esse tipo de serviço caso você não esteja qualificado para tal. Mesmo assim, é uma ótima maneira de você treinar a sua percepção sobre estilos textuais e estruturais de um conteúdo. Fazer de maneira voluntária para colegas de classe ou amigos pode ser uma boa ideia. Aproveite oportunidades para treinar a sua escrita, seja quando for redigir um e-mail, um blog, um post ou algo nas redes sociais. Isso vai ajudá-lo a escrever melhor. Mas não fuja da dúvida quando ela surgir, pois será uma oportunidade para estudar e esclarecer os desafios do idioma. Importante: evite clichês, estrangeirismos e outros excessos. Evite inserir em seus textos ideias ou frases muito usadas. Quanto mais atenção você tiver com os materiais que está estudando, mais cuidado terá quando for produzir os seus próprios textos. Além do mais, a não ser que esteja escrevendo para um público específico, evite usar estrangeirismos ou termos técnicos em excesso. Termos como IoT, Internet of Things, podem não ser entendidos por todos. Busque utilizar uma linguagem mais adequada para cada público. Utilizar palavras mais simples pode ser mais vantajoso do que palavras mais rebuscadas ou eruditas.
Outra coisa a se evitar é o excesso de exemplos e citações, porque isso pode soar como um sinal de que você não entende bem sobre o assunto. Outra dica: leia e escreva diariamente para ganhar prática. Você pode ler e escrever sem compromisso sobre algo que gosta, pois isso tornará o trabalho mais divertido e interessante. Talvez você possa registrar seus textos em um blog, um diário. Escrever e ler, como toda prática, precisa de consistência e regularidade. Quanto maior o tempo gasto em determinada atividade, maiores serão as habilidades adquiridas. Outro ponto importante: ao escrever, não fique refém de corretores automáticos. Esses corretores, claro, ajudam a eliminar os erros básicos, mas não compreendem as suas ideias e estilos de escrita. Por isso, aprenda mais sobre gramática e escrita para que você consiga escrever textos melhores para cada tipo de leitor. Finalmente, releia e reescreva seus textos antigos. Ler e reescrever seus textos antigos vai ajudá-lo a perceber o seu desenvolvimento, o que você melhorou e o que ainda precisa ser melhorado. Pode ser uma postagem nas redes sociais, um blog, um post, uma questão dos seus estudos, entre outros. Ao reescrever textos antigos, observe se você empregou a linguagem correta, pois escrever bem varia de acordo com o propósito de cada texto. Veja também se o texto era objetivo ou se havia enrolações. Um texto mais conciso, que comunique a mesma mensagem de um texto mais longo, geralmente é mais comunicativo e interessante para os leitores. Não é complicado aprender a ler e escrever melhor, mas é preciso se dedicar bastante para entender e aprimorar-se na arte da comunicação. Contudo, não faça do seu cérebro apenas um consumidor de informações. Compartilhe suas experiências sobre leitura e escrita para ajudar outras pessoas também. Dessa forma, as suas habilidades amadurecerão com mais consistência. Por falar em experiência, compartilhe suas experiências de leitura e escrita com alunos e professores, para que todos possam ajudar ainda mais as pessoas com informações de qualidade. É isso. A você, bons estudos.